Isso é muito interessante a gente poder refletir, né, de qual deve ser o papel do Brasil em tudo isso. Muito se fala sobre a questão da retaliação aos Estados Unidos, a essa tarifa. O governo brasileiro diz em dialogar, prudência, reciprocidade. O presidente Lula fala, mas isso depois de muito diálogo, depois de esgotar os diálogos. E agora, o que os empresários brasileiros se voltam é o que vai acontecer com a chegada dos produtos chineses aqui. Por isso a gente recebe agora também um economista para nos ajudar a refletir sobre isso. É preciso fazer alguma coisa? O que o Brasil precisa fazer neste momento? Qual é o impacto disso no Brasil? O Teco Medina já conosco. Eba, no estúdio novo, seja muito bem-vindo, Teco. Olha só a nossa nova casa. Você vê, ó, você fica bonitão aí, ó, no telão. Oi, Fabiola, Bom dia. bom dia para todos, Josia, Thales, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Eu fiquei bonito mesmo aí, quero ficar nesse telão para sempre aqui, hein? Pode vir, ó, tem até uma poltrona aqui, você pode vir presencialmente um dia aqui nos brindar com as suas análises. Ô Teco, mas essa é uma pergunta, eu queria pegar, tem tanta coisa para que a gente possa analisar, mas eu queria pegar justamente por esse ponto inicial. Que é o seguinte, é preciso reagir, o Brasil precisa tentar controlar a chegada de produtos chineses aqui, o mercado chinês buscar outros mercados, já que os Estados Unidos está fazendo essa guerra com eles vão despejar mais produtos aqui no Brasil e o Brasil precisa criar cotas, controlar essa chegada de produtos chineses aqui? Olha, Fabiola, primeiro, antes de começar a responder a pergunta, dizendo que o que o Josias acabou de falar, eu assino embaixo, a gente poderia transcrever e mandar para o Ministério isso, né? Ele explicou perfeitamente a razão de todos os problemas que a gente colhe hoje, o que foi feito de errado lá atrás. O Brasil tem que sim controlar esse tipo de coisa, porque se entrar de uma forma desordenada, entrar aqui aos caminhões de coisas, qualquer que seja o produto, de qualquer nacionalidade, evidentemente você vai gerar um desbalanceamento, você vai gerar um problema aqui. Mas a verdade é que o Brasil já faz isso há muito tempo, né? O Brasil é uma economia super fechada, uma economia que taxa muito, taxa todos. A gente já fez esse trabalho aqui, né? A gente já faz esse trabalho aqui. Então, sobre essa polêmica recente, eu acho que o Brasil deveria ficar quieto, porque a gente já faz isso tudo. Essa tarifa de 10% que foi imposta a nós é menos do que a gente impõe a eles, assim, então não teria nem como a gente dar o troco, né, exceto uma coisa ou outra. Agora, vai ser desenhado um novo comércio internacional, né, um novo mundo. Se as duas maiores economias pararem de exportar seus produtos um para o outro, todo mundo vai ter que procurar novo mercado. Não só eles vão ter que buscar novos compradores, mas novos vendedores também. Eu acho que o saldo dessa história toda para o Brasil é muito positivo, em especial em tudo que está relacionado ao mundo agro, a commodity, né? O Brasil vai ocupar um espaço gigantesco, não é fácil você substituir os Estados Unidos, são poucos países que conseguiram, por exemplo, vender soja, milho, e o Brasil consegue, por exemplo. Então, essa confusão toda entre Estados Unidos e China, me parece que o saldo é positivo para o Brasil. Agora, você tem que controlar possíveis distorções de inundar um determinado produto aqui por um determinado preço que desorganize a nossa economia ou algum setor da economia. E agora, olhando para... Vai lá. Pode ir, Thales, pode ir. Nós estamos fadados a ser o país das commodities. Há espaço para a produção industrial no Brasil aumentar e a gente começar também a exportar manufaturados, industrializados? Thales, isso depende da nossa vontade de fazer algum dever de casa, né? A gente, no mercado internacional, na economia, você precisa ser competitivo, você precisa vender um produto melhor ou mais barato que algum país. O Brasil ele consegue fazer isso em poucas coisas. A gente consegue fazer isso no agro, em todo o setor de commodity. A gente consegue fazer isso com a Embraer, por exemplo. A Embraer é uma empresa que compete contra qualquer empresa em qualquer país. A questão é que leva tempo para fazer isso, você precisa de incentivo, você precisa de tecnologia,
você precisa de um imposto que faça sentido, acesso a crédito, você precisa formar melhor as pessoas para que elas tenham produtividade, né? Então, você tem uma educação de melhor qualidade, precisa mexer em infraestrutura, precisa fazer uma série de coisas que o Brasil, assim como em outras áreas do país, podemos falar aqui de educação, saúde, qualquer outra coisa, o Brasil reluta em levar a sério, né, em fazer um projeto de longo prazo. Então, se nós queremos vender alguma coisa de valor agregado alto para o mundo em algum momento, a gente tem que se preparar para isso e tem que fazer a lição de casa. Hoje, o Brasil não tem condição nenhuma de fazer, por exemplo, coisas muito high-tech ou muito tecnológicas ou de valor agregado muito alto, porque não temos nem mão de obra para isso, né? E só a carga tributária que a gente tem já sufocaria qualquer coisa desse tipo. Então, no curto prazo, a resposta para você é não. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena só pontuar para a gente pensar, eu acho que durante muito tempo foi considerado que, poxa, o Brasil só é um vendedor de commodity, assim, como se fosse uma coisa ruim, foi o que nos restou, entende? E eu acho que o Brasil, ele, por conta dessas transformações todas, até que o Josias estava comentando agora há pouco, o Brasil é muito forte e muito bom nesse setor. Não é só extrair coisa de debaixo da terra. Estamos falando de plantar um produto bom, de criar coisas boas. A gente alimenta o mundo, se a gente quiser. E eu não acho isso pouca coisa. Não acho que é excludente, a gente não precisaria só fazer isso, mas eu acho que a gente deveria ter muito orgulho do que a gente se tornou nesse assunto de somos o país que alimenta o mundo com os melhores e mais baratos produtos disponíveis. As pessoas que buscam alguma racionalidade no que o Trump está fazendo, a única coisa que consegue enxergar é que ele está querendo trazer de volta para o território americano plantas industriais que estão fora. Então, quer trazer a produção de volta para dentro do território americano, no pressuposto de que isso vai criar emprego. É uma realidade meio onírica, né? Porque você vai fabricar automóvel nos Estados Unidos hoje, vai ser robô, não vai, aquele emprego lá de trás, ele já não existe mais, né? E o que eu lhe pergunto eu fiz essa pergunta mais cedo para um professor com quem conversamos, existe alguma chance disso daqui ser um curto-circuito e que ali na frente, para você trazer, ainda que fosse possível trazer as indústrias de volta dos Estados Unidos, isso não se faz em menos de 5 anos, né? E ninguém vai tirar dinheiro do bolso para fazer um investimento magnífico numa conjuntura de indefinição. Amanhã pode ser, o Trump pode mudar de ideia, ou pode ser outro presidente nos Estados Unidos. Existe alguma perspectiva, algum risco de voltarmos ao normal depois desse surto provocado pelo Donald Trump? Ou você acha que a nova ordem mundial, de fato, se estabelecerá? Vamos viver outro mundo depois do Trump ou ainda temos a chance de voltar ao normal? Olha, Josias, acho que voltar ao normal, talvez nunca mais, por uma simples razão. Vamos imaginar que segunda-feira o Trump disse que entendeu que fez uma grande bobagem e quer voltar de onde estávamos um mês atrás. Acreditaríamos todos nós de que em algum momento ao longo da mesma semana, ou do mesmo mês, ou do mesmo ano, não haverá um outro anúncio? A gente já viu como foi o Trump na presidência, todo dia um tweet, todo dia de domingo a domingo, né? Então, ele gera um caos, esse enfrentamento, é um presidencialismo estranho, né? Porque precisa sempre ter um inimigo para atacar, uma coisa para ser feita. Então, eu acho que a gente vai ficar 4 anos com o dedo no gatilho. Isso é muito ruim para o ambiente de negócio, porque você tira completamente a previsibilidade. E no pós-Trump? Oi? No pós-Trump. Supondo que isso aqui vai dar um desastre, sim. E aí elegem outro lá, vem um democrata racional. Volta ao normal? Não. A suspeita em relação aos Estados Unidos vai se manter. Não, eu acho que a gente pode voltar ao normal, mas tudo demora, né? Principalmente quando você mexe peças no tabuleiro desse tamanho, de tirar uma importação, de fechar um mercado, de forçar alguém a procurar outro comprador, forçar alguém a procurar outro país que venda, depois para você desfazer isso leva tempo, né? Se a China, por exemplo, parar de comprar milho dos Estados Unidos e passar a comprar milho só do Brasil, daqui a 3 anos troca o presidente, esse cara tem que convencer a China a voltar a comprar antes deles
Só que a China já está resolvido o problema dela naquele momento, né? Não é simples essas coisas, né? As economias muito grandes, o comércio internacional muito grande é um Titanic, né? Para você mudar ele de direção um pouco, é lento as coisas. Agora, o plano do Trump é esquisito, José, porque todo mundo está tentando achar alguma coisa que faça sentido, mas o problema é que nada para em pé. Esse exemplo que você deu, a gente derruba ele em mais 2 frases. Nada faz sentido, nada vai acontecer dessa maneira que parece que vai acontecer. Não tem cenário nenhum onde os Estados Unidos não percam mais ou a mesma coisa do que quem eles querem atingir. Então, mesmo essa ideia absurda de levar indústrias, né, de volta para os Estados Unidos, quanto tempo demora para você desmontar uma planta da Nike no Vietnã? Quanto custa para você montar essa planta no Texas hoje? Depois que você montou, tem trabalhador nos Estados Unidos para fazer esse trabalho? Os Estados Unidos está com desemprego no patamar baixíssimo. O Trump está querendo fechar as fronteiras para imigrantes que muitas vezes ajudam a suprir o mercado de trabalho. Quem fará esse trabalho? Quando você achar um trabalhador americano para fazer esse trabalho, a que custo esse trabalho será feito? Então é difícil, né? Essa conta não fecha, né? Como será o novo normal? Olha, Thales, eu acho que o novo normal, o que eu espero é que em algum momento chegue algum adulto na sala e mostre que a China não vai recuar, que os Estados Unidos vão perder esse jogo, porque mesmo que eles achem que ganharam, eles vão perder isso no médio prazo, e a gente volte para onde estava. O Trump vai inventar alguma narrativa de que ganhou, vai colar para um grupo dele, que é o que importa para ele, e a vida seguirá, todo mundo ressabiado de que a qualquer momento tudo pode voltar. Então, não será como era antes, mas será muito melhor do que pode ser caso isso vá adiante. Porque se isso for adiante, a gente tem que entender que nessas tarifas é inviável os Estados Unidos venderem coisa para a China e a China para os Estados Unidos. Então, as duas maiores economias vão ter que achar compradores e vendedores porque elas fazem, o que não é fácil. Você vai ter uma perda de riqueza, uma perda de comércio internacional, você vai ter uma perda de pujança da economia para tudo e todos por muito tempo. Mas a coisa vai se assentar em outro lugar. Haverão alguns países que conseguirão vencer ou se sobressair nisso, ocupando algum mercado, mas o bolo todo diminui brutalmente, né? Então, você vai ter um ganho maior, mas num bolo que é menor. Então, também não te resolve muito. Agora, eu acho que essa semana tem indícios, né? O fato da China não ter recuado e o fato do Trump ter recuado em relação ao resto do mundo, talvez seja um indicativo de que deve ter uma pressão gigantesca em cima dele, ou de que talvez as coisas não saíram como ele imaginava, ou que alguma coisa... Eu tenho a impressão de que abriu a porta para um recuo dos Estados Unidos de alguma maneira, porque a gente está agora num beco sem saída, né? A China mesmo hoje disse que não haverá mais comércio com os Estados Unidos nessas taxas, que ela nem vai colocar mais tarifa caso os Estados Unidos aumente, porque já não faz diferença mais. E ela está certa. O Teco precisa ir embora, que ele tem agenda, o Teco, mas só olhando nessa briga aí, hoje você acha que os Estados Unidos precisam mais da China do que a China dos Estados Unidos? Dá para a gente resumir ou simplificar dessa maneira? Não, eu acho que a China, os Estados Unidos ainda é mais importante que a China, um para o outro e para o mundo. Mas acontece que a posição dos Estados Unidos é tão privilegiada em tantos níveis que, evidentemente, é ele que tem mais a perder. Vou dar um exemplo bobo aqui. Nessa confusão toda que aconteceu essa semana, o juro de 30 anos dos Estados Unidos acabou de bater 5% ao ano. Isso aqui é um patamar inacreditável para os Estados Unidos, é um patamar que congela a economia. É uma economia muito endividada, as pessoas têm hipotecas, as pessoas compram casas, as empresas se financiam. A 5%, você vai ter uma quebradeira ali, você vai ter uma paralisação de tudo, né? Então, os Estados Unidos, eles são o grande vencedor desse capitalismo ou dessa globalização que ocorreu nos últimos 20, 30, 50 anos. Então, eles são os que têm mais a perder, evidentemente. Qualquer chacoalhada nisso tudo, perde quem tem mais. Obrigada por estar aqui. Um beijo para você. Até a próxima.
Até a próxima. Boa tarde para todos.